Boa tarde, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Gianópolis e amigos que nos acompanham pela internet. Mais um domingo nós estamos aqui, enquanto ainda as coisas não voltam à normalidade, nós estamos aqui, tentando de uma maneira trazer uma mensagem para a nossa igreja e para todos os outros que podem ter acesso também ao nosso YouTube. Nosso desejo é que você não desperdice a sua quarentena. Nesse momento que você está em casa, que você está parado, que seja o momento de você se aproximar de Deus. É por isso que nós, como igreja, temos disponibilizado algumas ferramentas para os irmãos, como devocionais que estão sendo enviadas, esse culto aqui gravado que nós estamos enviando também. Fora isso, as reuniões de oração que nós temos feito nas quartas-feiras, os grupos pequenos. Aproveite esse momento para que, mesmo distante, você possa se aproximar do Senhor e também, ainda que de uma forma diferente, nós termos também comunhão uns com os outros neste momento, orando uns pelos outros também. E para iniciar o nosso culto aqui, eu gostaria de ler o Salmo 146 com vocês. Salmo 146, são 10 versículos, e este salmo diz o seguinte: Aleluia, louve a minha alma o Senhor, louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Amém. Esse texto diz para não confiarmos em homens, não confiarmos em príncipes, né? Porque esses morrem, os seus planos se vão. Mas olha que interessante o versículo 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Como é feliz aquele que a esperança está em Deus. E esse Deus aqui, como diz no versículo 10, é um Senhor, é um Deus que reina para sempre. E nós vamos cultuar esse Deus. Feche seus olhos, vamos orar agora, vamos falar com Deus. Logo após, nós vamos cantar 2 cânticos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por podermos, neste momento de pandemia em que estamos dentro de nossas casas, podermos ainda, através da tecnologia, aprender mais da tua palavra, Deus. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor edifique a tua igreja, que o Senhor fale conosco, que o Senhor receba a nossa adoração, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida à razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez.
me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, eu tenho querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, eu tenho querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, eu tenho querer em mim. Eu tenho querer em mim. Eu tenho querer em mim. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses, no capítulo 4. Nós leremos do versículo 10 até o versículo 13. Filipenses 4, de 10 a 13.
A palavra do Senhor diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, é a tua palavra que está sendo aberta neste momento, nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor ajude-nos a entendermos, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, e que nós sejamos edificados pelo Senhor, ó Deus. Muito obrigado, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Minha breve meditação com os irmãos, eu gostaria de falar sobre aprendendo o contentamento em Cristo. Aprendendo o contentamento em Cristo. Todos nós estamos, ou deveríamos estar dentro de nossas casas o máximo de tempo possível, tanto para nos protegermos, como para protegermos aqueles a quem nós amamos dessa pandemia que nós estamos passando. O tempo, que tempo difícil, quer dizer, que tempo difícil tem sido esse tempo para todos nós. Muitos estão com vontade de sair de suas casas, irem a parques, irem a shoppings, passear, fazer compra. Nem se for para ir ali na esquina e voltar, muitos não estão podendo sair de casa nesse momento. Muitos estão querendo visitar entes queridos, talvez que moram em outras cidades, outras localidades, também não podem, pelo menos neste momento. Nós estamos passando por um momento difícil, um momento que precisamos ficar dentro de nossas casas. E uma pergunta a ser feita é: você está satisfeito com essa situação? Talvez você até diga que, olha, em 1 ou 2 semanas eu estava mais tranquilo, mas agora, quase 1 mês já de confinamento, talvez a ficha comece a cair, o quão difícil seja tudo isso, porque muitos estão tendo que fazer home office, trabalhando em casa, as crianças não estão indo para a escola, os pais estão tendo que fazer tarefa com as crianças, cuidar das crianças, é algo novo para nós, aqueles que estão desempregados dificilmente vão conseguir algum emprego nesse momento de pandemia, já outros que estão trabalhando com medo. E, fora isso, todo o pânico que tem sido gerado com tantas notícias, tantas coisas na nossa mente, no meio a tudo isso que nós estamos passando. E eu vou dizer algo. Provavelmente você não está satisfeito. Provavelmente você não está satisfeito. O apóstolo Paulo, nós já conversamos sobre isso na semana passada, ele escreveu a carta aos Filipenses, ele estava já preso há 2 anos. Ele escreve essa carta de uma prisão em Roma, mas era uma prisão domiciliar. Ele ficava dentro de casa, ele não podia sair de casa, e ficava 24 horas preso a soldados romanos que se revezavam. A situação de Paulo, de certa forma, ela tinha algumas semelhanças com aquilo que nós estamos passando. Por exemplo, ele não podia sair de casa. Ele estava dentro de casa e preso. E com toda essa situação que ele estava passando, a igreja de Filipos, ela manda uma oferta para o apóstolo Paulo. E ele escreve essa carta expressando a sua gratidão pela generosa oferta que foi enviada a ele. Olha o que ele diz no versículo 10. Ele diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Repare aqui que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que se alegrava, porque eles renovaram o interesse, eles mandaram uma oferta para ele, mas ele se alegrava no Senhor.
O apóstolo Paulo, ele não se alegrava na oferta, mas no Senhor e pelo seu amor manifesto a ele através dos irmãos da igreja de Filipos. E, no entanto, ele nos fornece um forte exemplo de como um cristão pode estar contente ou satisfeito, independente das circunstâncias. No versículo 11 ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Algumas versões dizem, aprendi a ficar contente, né? Aqui vai dizer adaptar-me, mas a ideia é de que o contentamento, meus queridos, não é algo que se adquire da noite para o dia, mas é algo que se aprende. Por exemplo, não existe o dom do contentamento. É um aprendizado. E este aprendizado se dá pelo exercício da confiança na providência de Deus. É um exercício. Às vezes a gente ora falando assim: Senhor, me dá um contentamento. O contentamento não vai ser um presente que você vai ganhar, mas é algo que Deus vai trazer, coisas que Deus vai trazer sobre a nossa vida, e através dessas situações nós vamos aprender a ficar contentes. Quando Paulo escreve aprendi a adaptar-me, isso fala de uma aceitação de sua situação atual na vida. Por quê? Irmãos, Paulo estava preso. Paulo estava numa cadeia por pregar o evangelho, e Deus, em sua soberania, estava cuidando dele, e Paulo sabia muito bem disso. Agora, o que seria esta confiança na providência de Deus? Eu gostaria de dar um exemplo para você. Imagine que sua vida seja um grande rio, com vários braços e nascentes. E este rio tem muitos obstáculos e desafios, sem contar que não sabemos o que sai desses braços e destas nascentes. Nossa vida é este rio seguindo o fluxo ao nosso destino final. Agora, se nós olhássemos das alturas todos os desafios e obstáculos que existem, certamente nós ficaríamos com medo e com pânico. E nós queríamos fugir, nós não iríamos querer encarar os problemas, os desafios, porque eles são muitos. Por isso, nós temos que deixar o rio fluir. E Deus, na sua soberania, ele vai nos fortalecendo a cada obstáculo, a cada nova situação que vai surgindo, até nós chegarmos ao nosso destino final. Por isso que o aprendizado do contentamento se dá no exercício da confiança na providência divina. É eu confiar que Deus está cuidando de tudo, apesar da situação que eu estou passando. É a nossa fé sendo exercitada agora, nesse momento. Agora, o que é esse contentamento? A palavra adaptar-me ou contente, ela significa estar satisfeito. O que Paulo está dizendo é que a sua satisfação está em Cristo, na suficiência de Cristo, na providência de Cristo em sua vida, em toda e qualquer situação. Olha só o versículo 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo diz que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E isso inclui o momento que nós estamos passando, toda e qualquer situação. Nós estamos confinados dentro de casa. E esse é o momento de nós aprendermos a viver contentes em Cristo, que é o segredo. Porque ele vai dizer no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece.
Isso não significa que Paulo vai se transformar num super-herói. Esse versículo, muitas vezes, ele é usado como, desculpa a palavra, uma mandinga. Ou seja, as pessoas usam ele como se ela pudesse todas as coisas. Mas a ideia aqui de poder tudo em Cristo significa passar por toda e qualquer situação, aprendendo que Cristo é suficiente para nós. Por isso, queridos, guardem isso. Estar contente é ter uma aceitação pacífica de onde Deus providencialmente o colocou e os recursos que ele lhe disponibilizou. Essa pandemia, ela não foge do controle de Deus. Nada escapa do controle de Deus. Inclusive, você agora dentro de casa. E essa situação ainda vai um tempo assim. Eu não estou querendo dizer que não vai mudar, sabe por quê? Porque o rio continua fluindo. O rio continua fluindo, mas nesse momento nós nos encontramos confinados dentro de nossas casas, porque Deus assim o quis na sua providência. Deus não foi pego de surpresa. Ah, como eu gosto dessa frase. Deus, ele não foi pego de surpresa nesse momento de pandemia, mas ele, na sua providência, nos colocou dentro de nossas casas. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nessa nova situação, o nosso coração está sendo exposto. E quando eu digo exposto, são coisas que precisam ser trabalhadas do nosso coração, né? Quanto medo está sendo trabalhado. Quanta ansiedade está sendo trabalhada. Tudo isso está sendo exposto. Essa situação toda, ela tem mostrado o quão frágil nós somos. E coisas vão surgindo do nosso coração. E Deus aproveita essa situação e ele vai nos fortalecendo, ele vai trabalhando no nosso caráter de acordo com o seu bom propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso eu quero dizer para você, não desperdice a sua quarentena. Pensando no que você poderia estar fazendo, que muitas vezes isso vai bater na nossa cabeça, puxa, eu poderia estar ali, eu poderia estar aqui, eu poderia estar fazendo isso, eu poderia estar fazendo aquilo, ou aonde você deveria estar. Mas esse é o momento de você ir a Cristo. É o momento em que Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na vida do seu povo. Esse contentamento é um aprendizado. Veja o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, este é o momento de você ir a Cristo. Muitas vezes, ainda que confinados, nós estamos cansados dessa situação. Quantas pessoas nós conversamos, às vezes, durante essa situação, e as pessoas estão dizendo, olha, tá difícil ficar dentro de casa o tempo todo, tá difícil não sair, tá difícil cuidar das crianças, tá difícil para alguns em que parentes estão distantes, estão passando dificuldade, eles não podem ir até os seus parentes. Cansados dessa situação.
mas também sobrecarregados com medo, sobrecarregados com, muitas vezes, o pânico, sobrecarregados com tantas notícias que são colocadas diante de nós. Queridos, que tristeza vermos um Brasil num momento de pandemia em que nós deveríamos estar unidos, um Brasil dividido. E muitas vezes isso tem sobrecarregado as pessoas. E Jesus diz: venham a mim. E como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso dentro da sua casa, orando. Será que você tem aproveitado esse tempo para orar mais? Para conversar mais com Jesus? Para derramar o seu coração e os seus medos diante dele? Orando pela sua vida, pela vida da sua família, orando pelo Brasil, orando pelo mundo, orando para que Deus tenha misericórdia de nós, orando pelos nossos governantes, orando para que Deus faça a vontade dele em tudo que está acontecendo e cumpra o seu bom propósito. Você pode fazer isso através da oração. Aí onde você se encontra, na sua casa, você pode se ajoelhar, você pode ler mais a Bíblia, aproveitar esse momento para estudar. Aproveitar esse momento, leia livros da Bíblia. Leia os evangelhos, ou faça um desafio, enquanto estivermos nessa pandemia, eu vou ler a Bíblia toda. Mas você pode aprender mais de Cristo, e olha só a promessa que está aqui no texto. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Por isso eu gostaria de dizer para você, não desperdice a sua quarentena. Nesse momento, Deus está trabalhando na sua vida o contentamento. Será que você tem sido um bom aluno de Deus? Como que você tem sido nesse momento? Eu digo bom aluno porque as crianças, pelo menos lá em casa, os nossos filhos estão tendo tarefa da escola todos os dias. Nós abrimos a internet e os professores estão passando tarefa, eles estão tendo que fazer tarefa de português, tarefa de matemática, até de educação física eles estão passando para as crianças. E Deus está dando uma tarefa para nós. Deus está aproveitando esse momento para trabalhar na vida do seu povo. E entre estas questões, entre todas estas coisas, aprendemos que o nosso contentamento, a nossa suficiência, somente em Cristo. Vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ensine a sermos bons alunos, que no meio dessa pandemia de estarmos confinados dentro de nossas casas, nós possamos aprender, ó Deus, o contentamento no Senhor, ó Deus. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor visite cada membro da nossa igreja, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, para que possamos nos ajoelharmos, ó Deus, e em oração irmos até Cristo e aprendermos de Cristo neste momento, Pai. E se há pessoas que estão ouvindo que ainda não conhecem a Jesus, que seja um momento também de se dobrarem e se entregarem, e entregarem suas vidas também nas mãos do Senhor Jesus. Obrigado, pois é no nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Vamos louvar a nosso Deus com mais um cântico. Essa nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos
és a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Oremos. Querido Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por este momento que nós tivemos de meditação na Tua Palavra, te pedindo, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Que o Senhor visite a Tua igreja, a Igreja Presbiteriana de Gianópolis, todos os nossos membros, ó Deus. Que este momento que estamos passando seja um momento de crescimento, um momento de fortalecimento, ó Pai. Senhor Deus, visite aqueles, ó Deus, que estão em grupo de risco, ó Pai, proteja-os em nome de Jesus. Proteja-nos, ó Deus, mas que possamos descansar na Tua paz, ó Deus, sabendo que o Senhor é soberano, que nada escapa do Teu controle. Por isso, peço que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Nos dê uma semana também abençoada. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos livre do coronavírus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor visite os nossos governantes com sabedoria. Senhor Deus, que o Senhor visite a nossa economia, aqueles que estão passando por dificuldades por causa desse momento que nós precisamos estar fechados, momento de pandemia. Nós clamamos a Tua misericórdia, Deus. Abençoa-nos e que em tudo isso nós possamos crescer, ó Deus, sermos amadurecidos e que o nosso contentamento, a nossa suficiência possa estar sempre, cada dia mais e mais firmada em Cristo. Obrigado, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Recebamos a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que os ensinamentos do Santo Espírito do Senhor sejam sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana.